Negócios, é isso mesmo. Hoje é dia de falar de negócios, de empreendedorismo. E, Tsila, já vou sair aqui dessa live, porque desse vídeo, porque eu não tenho um negócio, ou o meu negócio não é formal. Primeiro, é qualquer tipo de negócio, ok? Então, mesmo que não seja formal, se você vende água no semáforo, se você tem uma grande empresa, esse vídeo é para você. Então, vou sair mesmo, porque eu não tenho nenhum negócio. Detalhe. Qual é o seu principal negócio? É você, é a sua vida. Então, fica comigo aqui nesse vídeo, porque pode ser que algumas consciências caiam para você. Em que momento você às vezes definiu que só você tinha que ser concursado ou que você tinha que ficar num emprego CLT porque você não tinha, tem medo de algum negócio, de empreender. E talvez através desses vídeos você vai adquirindo mais consciência para poder fazer escolhas diferentes. Precisa fazer escolhas diferentes? Não. A escolha que faz você feliz. Tenho amigas que são concursadas e muito felizes e podem, e não é porque você às vezes acessou uma consciência sobre empreendedorismo que você tem que empreender. Tem como ganhar dinheiro sendo empreendedor, sendo CLT? Tem. Um exemplo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui uma lista dos maiores salários de funcionários, né, que são pessoas que não são autônomas. Uma delas, se eu não me engano, é do Banco Itaú. Deixa eu dar uma pausa aqui e pesquisar aqui para eu trazer para você. Encontrei aqui. O maior salário hoje do Brasil, tá? Executiva, de uma remuneração executiva, é do Milton Maluri Filho. Ele ganha 81,7 milhões por ano, que é equivalente a 6,8 milhões por mês, ok? Essa foi uma pesquisa recente que eu vi, acho que foi ano passado, final do ano passado. Então, o que que eu quero dizer com isso? Você tem que empreender para poder ganhar dinheiro? Não. Esse cara ganha mais de 6 milhões ali por mês. Então, só que para ele chegar nesse patamar, o que ele teve que fazer? O que ele teve que ser? Então, muito do que eu vou trazer aqui nesse curso, nesse vídeo, são consciências, de empreendedorismo, de negócios, que não importa onde você esteja, você tem que gerir também a sua vida pessoal, a sua vida financeira. Então, fica comigo que eu acho que vai ser interessante, vai valer a pena. Depois você me conta nos comentários se valeu a pena ou não. Tisila, quem é você? Então, já falei duas vezes aí, eu acho que meu nome. Meu nome é Tisila Veloso e eu sou facilitadora de consciência. Eu sou uma pessoa que busco trazer consciência para você de algumas áreas aí da vida, onde a gente fala, eu falo de dinheiro, falo de negócios, eu falo de vida, falo de leveza, para você justamente ter mais leveza na sua vida, e você ser mais livre. E ser mais livre é você não se importar com os outros, ser quem você é. E esse é um dos meus objetivos, ok? Então, estou aqui com um manualzinho. O que que aconteceu? Se você chegou aqui agora, se você não viu o meu primeiro vídeo, há 10 dias atrás, mais ou menos, eu participei de uma imersão lá em São José dos Campos, e dentro que é com um dos maiores players ali do Hotmart, né, que fatura mais dentro do Hotmart, que é o Renato Torres, e ele, junto com a CFO do grupo deles, que é a Jaque Boesso, eles trouxeram várias clarezas sobre negócio. Eu fiz o vídeo a parte um. Se você não viu, para tudo, vai lá nesse vídeo assiste, porque ele é a introdução para você chegar aqui. O que que ele fala? Ele traz alguns pilares, que é por onde você começa. Então, na sua empresa, a gente costuma olhar para vendas, pessoas, processos e. Peraí, eu sempre esqueço. Controle financeiro, como eu podia esquecer? E gestão, vamos chamar de gestão. Então, vendas, gestão, pessoas e processo. Pessoas assim, chegou a hora de contratar? Não. Será que eu vou contratar um social media? Será que não? E os processos? Nossa, meu financeiro aqui está desorganizado. Vou olhar para o financeiro. Meu processo de fabricação, vou olhar para isso, vou melhorar. Então, nesse primeiro vídeo, eu trago alguma explicação sobre cada um desses processos, mas eu vou já trazer, dar um spoiler aqui. Vendas.
Vendas, vendas, vendas. Você tem que fazer a máquina girar. Você tem que vender. Não importa se está tudo descabido, tudo caindo por baixo, você vai melhorando. Mas não pare de vender. Então é venda todos os dias. Coloque isso na sua cabeça, ok? Mas assista a primeira parte, porque eu acho que vai trazer mais clareza para vocês sobre isso. Vamos então começar agora entrar na imersão mesmo. O que foi a primeira coisa que a gente viu na imersão? Aonde você está? Quem é você? Porque já viu aquela bendita historinha? Se eu tô lá, eu sou um barquinho. Se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer vento serve. É mais ou menos isso. Você precisa saber aonde você está para então ver aonde você vai chegar e depois você estruturar como você vai fazer isso. Muitas vezes ficam num espaço do sem noção. O que é sem noção? Se você não sabe, se você fala assim, nossa, porque eu quero faturar 1 milhão, eu quero faturar, hoje está na moda, né? Todo mundo quer faturar 1 milhão, quer bater seu primeiro milhão, porque a gente vê muitas divulgações aí nas redes sociais. Agora, o tanto número de milionários no Brasil, pessoas que bateram 1 milhão, foi tanto, e a gente vai acompanhando. Aí tem essas pessoas querendo vender curso, como eu, e aí falando. Vou te ensinar a fazer você bater seu primeiro milhão, nananã, só que essa parte eu não falo. E aí, o que acontece? Você cria uma ideia de, nossa, eu preciso mirar no milhão. Lindo isso, e tá tudo bem. Só que se você não sabe aonde você está, tô faturando 2 mil por mês, tô faturando zero por mês. Então, esse seu objetivo vai te tornar um sem noção. Então, não tem problema você mirar no milhão, mas vamos para o primeiro degrau, vamos para a primeira etapa, e aí depois a gente vai aumentando. Então, esse projeto de 1 milhão, ele pode manter, mas ele é o quê? Em 6 meses? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Então, você precisa ter essa noção, conforme como você age, o que você faz, né? Quem é você, quanto você consegue crescer, quanto você está crescendo, para então fazer uma projeção e um objetivo mais real. Porque uma das coisas que mais frustram os funcionários de uma empresa, é a filha da minha filha, gente. Uma das coisas que mais frustram as pessoas que trabalham com comissão, essas coisas, é quando a meta está muito longe. Ele desanima, depois ele nem faz mais, porque é como se, nossa, ela é intangível, né? Inalcançável. Então, a pessoa desanima. Então, se eu não souber claramente onde eu estou, como que eu vou definir para onde eu vou chegar? Quem eu preciso levar? Como eu vou chegar lá? Quais riscos eu estarei exposto? Se eu não sei isso, o que costuma a pessoa fazer? Repetir os mesmos erros. As decisões são tomadas com base nas sensações. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no primeiro encontro, mas eu vou trazer aqui essa analogia. Ah, eu trouxe. Vamos supor que você quer correr kart. Você quer ser um piloto de kart, ok? Mas eu vou me dar o direito de repetir essa história. Se você fala assim, beleza, muita gente vai chegar para você com o manualzinho pronto. Para você ser piloto de kart, você tem que fazer tantas aulas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que nananã. Beleza. Aí você começa a seguir a cartilha. Você faz tantas aulas, aí você vai lá, você não consegue dirigir o carro, volta, reprova, depois tem que fazer as aulas de novo, nananã, e você fica frustrado. Depois você fala, agora vai dar certo. Aí você vai de novo, faz todo o passo a passo, dá errado de novo. Aí você fala, não, mas agora vai dar certo. Onde que será que eu tô errando? Tá me faltando disposição? Não. Tá te fazendo. A única coisa que tá faltando é você saber onde está. Porque às vezes, aonde você está, você tá, sei lá, você é analfabeto. Então não adianta você ir para aula se você precisa às vezes ir para aula de português antes de ir para a aula dali. Você às vezes precisa fazer uma revisão de matemática para então entender os números, as quilometragens, para entender distância, quilômetro. Analfabeto eu fui demais, né? Mas, enfim,
Se vocês entendem que às vezes, se eu não sei onde que eu tô, eu vou ficar ali, não, mas eu já sei ler, então eu vou ficar aqui lendo e tal, mas eu não consigo entender, não consigo ter o raciocínio. Então, às vezes, você tendo uma aula prévia daquilo, é igual quando você vai para uma academia. Você faz uma aula antes para poder avaliar seu condicionamento físico. Você, quero pegar peso. Eu vou começar com 5, 10, 15, mas aí você vai 5, 10, fracassou. Nossa, depois eu vou lá 5, 10, 15, fracassei. Né, Sila, mas eu tô progredindo. Mas talvez, se você parasse por um mês e visse que você está totalmente sem condicionamento e focasse em um mês em condicionamento, dos 5 você passava para 20 já de cara. Então você precisa saber aonde você está. E não é sobre como fazer, é primeiro o que você vai fazer, ok? Você precisa ter clareza sobre o que precisa ser construído e ter disciplina para executar o plano que a gente vai montar aqui. E um detalhe, tem uma frase dentro da Aliança Divergente que é a seguinte: sem culpa nem desculpa. Porque o que que acontece? Tem muita gente que fica preso ao passado. Tisila, mas é muito comum nos meus atendimentos pessoas que ficam falando de passado. Eu pergunto do passado, para ter uma noção. Mas depois, quando eu quero falar do presente, a pessoa só volta para o passado. Então, nós vamos aqui, a partir de agora, fazer um combinado. A gente vai deixar o passado no passado, ok? O seu ponto de partida é o hoje, é o agora. E esse é seu ponto de partida. E a gente vai começar a entender quem é você, quem é sua empresa, como que ela é, para então a gente montar o plano, certo? Nossa, mas eu já quebrei 3 vezes. Você vai continuar com essa história? Isso já é a muleta que você está usando para poder justificar qualquer problema que você tenha? Para falar, ah, é culpa minha? É porque eu sou assim? Às vezes você já está criando isso, porque te protege, né? Às vezes você falar que, nossa, mas é porque eu sempre fui assim, aconteceu isso, toda vez que acontece isso, aconteceu aquilo. É como se você já estivesse projetando isso para frente. E por quê? Porque tem um ganho secundário nisso. Enquanto você não descobrir o ganho, você vai ficar repetindo. Só que você pode agora escolher agir diferente. E aí vão vir as situações para mostrar para você, tá vendo? Tá acontecendo. Só que você vai escolher diferente. Você vai escolher romper o padrão, ok? Gisele, e por que montar um plano? Porque a velocidade com que você for andar, ela pode matar o seu plano também. Crescer muito rápido, sem direção, gera descontrole. Mas ir lento demais também pode te fazer perder oportunidades. Por isso é importante montar um plano de crescimento, porque ali vai te dando um norte de onde você está. Tisila, nossa, mas eu estava planejando crescer 1.000 seguidores por mês. E de repente eu viralizei. O que eu tinha definido para um ano, eu consegui mais rápido. Ótimo. E aí, vamos refazer então, rever o plano e montar uma estratégia para você não só não perder, como manter e continuar aumentando, crescendo? Então, o plano, presta atenção nisso. O plano, engraçado, eu fico olhando como se tivesse um monte de gente, né? Não tem ninguém aqui. Mas é meu hábito, porque quando eu tô ao vivo, tem um monte de carinha que eu fico olhando. O plano, ele te protege do acaso. Sem ele, sem um plano, quando vem uma situação, o que que você faz inesperada? Você reage. Com um plano, você decide. Aqui em Uberlândia tem uma empresa chamada JBS, que é JBS. Deixa eu até ver aqui, peraí, JBS. Que é a antiga Sadia, né? É a que tem o nome Sadia, mas é uma das maiores empresas do Brasil, se não for a maior, dessa parte de bovina, suína, né? De processados, dessa parte. E a JBF. E a JBF, que é não sei o que, Brazilian Food. É isso mesmo. A JBF, há um tempo atrás, ela sofreu um baque, que teve a gripe aviária.
Então, além dele, né, não ter como comprar né, nenhum produto, os frangos e tudo mais, porque tinha tudo que ser sacrificado. Então, é, ele teve ali um desfalque. Só que o que que acontece? Se ele tinha um plano e tinha um faturamento, ele não foi uma reação, nossa, e agora? Não sei o quê, vamos fechar a fábrica, vamos não sei o quê. Opa, vamos olhar aqui, eu tenho tanto de investimento. Aonde eu posso? Eu defini que eu iria crescer tanto. Aonde então eu posso direcionar? Então vamos fazer campanha, vamos fazer promoção aqui da parte bovina, vamos alcançar nisso, vamos divulgar esse outro produto, vou investir em produto ou não? Você tem um plano. Você fala, ó, não tinha investimento aqui, mas com isso eu preciso investir. Então, vamos pegar esse recurso que eu investi mais para frente para usar aqui. Você decide, você analisa. Você não vai reagindo. Nossa, pega lá o dinheiro, vamos investir aqui. Entendeu? Então, as primeiras perguntas que você vai se fazer agora é: onde eu quero chegar? Onde eu estou? E qual o meu propósito? A gente vai analisar todas essas três e vamos começar com onde eu estou. Para você saber aonde você está, a gente vai fazer uma análise de 2025. Análise do seu passado, o seu histórico. Tisila, eu não tenho histórico nenhum, eu estou começando hoje. Ok. Então, daqui a uma semana, 2 semanas, você já começa a avaliar alguns números. E aí você faz essa análise como se fosse o seu 2025, que já é o seu passado. Tisila, eu comecei esse ano em janeiro. Ok. Então, você vai fazer o que eu chamo de análise de 2025. Você vai fazer a análise do primeiro trimestre. Ok? Tisila, eu tenho ali uma história. Ok. Então, você vai analisar o ano passado. Tisila, eu sou descontrolada, eu não consigo ter nenhum número, mas tenta minimamente levantar algum número. Quanto que você vendeu? Quantos clientes que você tem por dia? Ou por mês? Teve algum mês que foi maior, que foi melhor que o outro? Você lembra de alguma campanha? Você lembra de algum movimento que você fez? Tenta levantar o mínimo que você conseguir, tá? Qualquer número, qualquer dado, ele já vai ser significativo para você. Então, como que a gente vai analisar 2025? Você vai responder as seguintes perguntas. Primeiro, você tinha alguma meta? Se tinha, qual era essa meta? Que indicador você escolheu para essa meta? Tisila, o que que é indicador? Indicador é um índice, é um dado que você pode medir, metrificar. Então, eu posso medir quantos clientes eu tive, posso medir o meu faturamento, que é quanto eu vendi, posso medir o meu lucro. Então, eu tenho várias formas de medição. Então, você vai escolher, ai, quantos seguidores eu tinha, mas qual que era a sua meta? Qual era o número dessa meta? Então, você vai levantar essas informações e também responder, qual foi o resultado? Você alcançou essa meta? O que que você achou do seu ano, no geral? Foi bom ou não? Gente, eu tô fazendo essas perguntas, mas não é para ficar ouvindo para reflexão, não. É para dar pause e ir respondendo uma a uma. Aqui, ó, eu tô trazendo, ó, perguntas, tá vendo? Essas perguntas. Só que de uma forma diferente. Só que eu não tô aqui, uma primeira pergunta e fico em silêncio, porque tá gravado. Então, eu estou contando que vocês vão dar pause e responder uma a uma. Não fiz isso? Não fez isso? Dá pausa, volta um pouquinho e responde. Pergunta a pergunta. É para colocar no caderno. Pergunta, pergunta e respondendo. E agora eu vou te fazer mais 3 perguntas. Se você tivesse mais coragem, o que você teria feito diferente? O que você deixaria de fazer? O que eu faria diferente? E o que do que eu fiz
O que eu deixaria de fazer? Do que foi feito? De como eu agi? Sei lá. O que eu deixaria de fazer se eu tivesse mais coragem? E a terceira é: se você pudesse mudar uma coisa, o que seria? Priscila, mas não é a mesma do ter feito diferente? Não. Que às vezes você tem uma clareza de algo e você vai escolher algo que você já sabia, algo que você falou, nossa, eu talvez não teria vendido isso, eu teria vendido aquilo. Aí se eu pergunto, tá, e o que que você mudaria? Eu não tinha conhecimento para tomar aquela decisão. Eu mudaria isso, o meu conhecimento para tomar aquela decisão. É um exemplo. Vocês podem perceber que é diferente, tá? E aí, você vai olhar. Faltou noção ou faltou permissão com relação aos números? Olha para o seu objetivo, para o resultado que você teve. Você alcançou? Alcancei. Tisila, eu fui muito bem, mas o meu objetivo estava muito além. Às vezes faltou uma noção para você definir esse número. Ou será que você estava com excesso de permissão no momento de definir? Nossa, estava com muita permissão. Nossa, eu coloquei 1 milhão porque eu sabia que eu conseguia, eu estava confiante, eu estava ótimo. Como que você estava ali? Vamos agora pro aonde eu quero chegar. Então, primeira fase foi essa. Na segunda é análise de 2026. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever para mim no comentário, nos comentários, tá? Não entendi essa parte. Ou, mas então é isso, é isso? Ou eu vou buscar responder, né, ali a sua dúvida no próprio comentário, ou eu vou trazer essa dúvida para o próximo encontro, para fazer um tira-dúvida, e, né, depois eu vejo como que a gente vai fazer. Vai depender se tiver perguntas, às vezes nem tem, então não vou prometer nada aqui. Então, a mesma coisa agora a gente vai fazer com base em 2026. Qual a sua meta? Quando você chegar em dezembro de 2026, o que que você quer ter alcançado? Que indicador você escolhe usar agora? Vai ser o mesmo? Você vai trocar? Você vai escolher diferente? O que que precisa acontecer para você alcançar esse resultado? Como você espera que seja seu ano? Onde você precisa? Gente, vai dando pause e vai respondendo, hein? Onde você precisa ter mais coragem? E o que você precisa deixar ir, parar de fazer? De quem? É uma pessoa? É um processo? É uma relação? É um produto? O que você precisa deixar ir? É um comportamento? Se você pudesse mudar uma coisa referente ao seu 2026, o que seria? E esses são os exercícios para você ter mais clareza, ok? Agora, nós vamos começar aí. Nós vamos começar falando de propósito, ok? Quantas. Chuta aí. Eles até fizeram essa pergunta lá. Qual o percentual das empresas do Brasil são familiares? 93%. Só que quantas dessas 93 desses 3%, né, de empresas, das empresas familiares, quando você quer vender, aquela pessoa que fala assim, nossa, vou vender, vou tal, quantas de fato vendem? Qual o percentual?
1%. Então, o seu principal propósito agora, o propósito da sua empresa, a gente vai falar de propósito, mas a primeira coisa que você precisa saber é para onde a sua empresa vai? O que que você vai fazer com ela? A sua empresa, ela foi criada para falir, para herdar ou para vender? Foi para ser herdada, para ser vendida ou para ir para falência? Porque muitas vezes a gente cria uma empresa pensando assim, nossa, porque aí meus filhos vão dar continuidade, eu não sei quem, nananã. Então, é uma coisa. Tem pessoas que falam assim, gente, meu negócio sou eu. Se eu morrer, acabou. Se eu quiser parar, parou. Se eu sofrer um acidente, parou. Ela não roda sem mim. Então, sua empresa, ela foi feita para falir, para acabar um dia, ok? Para encerrar. E muitas empresas, elas começam para serem vendidas, onde a pessoa pensa, nossa, vou fazer um negócio, vou faturar, bananana, quando ela tiver uma, sei lá, tiver uma consistência, nossa, se tiver alguém querendo o meu negócio e eu vender, eu vou vender, né, ali e vou me aposentar. Então, assim, é muito engraçado que essa pergunta para mim, ela não me impactou tanto lá no curso. Eu pensei assim, tá, eu que faço, eu que estou aqui fazendo meus cursos, a minha empresa foi feita para falir, essa, né, que eu tô atual. Só que eu posso ir criando outras empresas, certo? Em paralelo. Mas essa específica de cursos aqui, de mentoria aqui né, no YouTube, de uma certa forma, ela foi feita para falir. Ou para ela ser herdada, que aí pode ser que minhas filhas, se eu morrer, continuem recebendo aí né, sei lá, a monetização dos meus vídeos. Isso aí. Eu não tinha pensado nisso antes, vou parar para pensar, vou refazer minha análise. Então, você precisa. Só que o que que eu percebi? Que para muita gente foi uma virada de chave. Porque a pessoa tá ali, tá fazendo, tá nanã, e o que que isso representa? Por que que é importante? Porque você precisa saber o destino final da sua empresa, porque você começa a estruturar desde o começo. O certo é você criar uma empresa, e quando você criar, você já pensar, por exemplo, se ela vai ser dada, você já pensar em fazer uma estrutura para ela ser depois suscetível para ela, para ela ser sucedida depois, para ela ser herdada. Se você escolhe que uma empresa seja vendida, então você já tem que tomar cuidado desde a primeira cadeira que você compra, porque você precisa identificar ela e registrar, porque é seu patrimônio. Então, na hora de apresentar uma empresa para vender, você tem que falar: minha empresa vale tanto, porque eu tenho tanto de patrimônio. Então, assim, o que que você sabe hoje da sua empresa? Então, primeira coisa é vocês definirem. Minha empresa, ela foi feita para falir, para ser herdada ou ser vendida? Você tem que preparar a sua empresa desde o momento zero. Gisela, mas minha empresa já tem 10 anos, então começa agora. Baseado nisso. Porque senão você vai montar todo um plano, um planejamento, toda alguma coisa, sendo que você está falando que ela quer ser vendida, mas toda a sua a lista está querendo crescer, crescer com apego e criando e centralizando as coisas. Até na contratação, você, se ela vai ser vendida, você tem que pensar em você saindo. Então, você tem que descentralizar, você tem que pensar em pessoas substituindo as suas atividades. Você percebe tanto que é importante você ter um norte, saber para onde você está indo? O que você quer da sua empresa? A mãe do Renato, não vou ficar comendo aqui, né, gente? Porque essas coisas pequenininhas, isso aqui é amendoim. Se a, nossa senhora, se a Roberta, que é minha amiga, ela é toda natureba. Ela falou pra mim esses dias que amendoim era ruim. Não sabia. E assim, eu achei que era só por causa da casquinha, mas que amendoim mesmo fosse bom.
Depois que ela deu uma palestra, eu vi que não era. Vamos lá. A mãe do Renato Torres, ela tem um restaurante. Quando ela criou o restaurante, qual que era o propósito do restaurante? O que que é o propósito, Sila? É o porquê. Por que que aquele restaurante existe? Qual é o motivo dele? O que acontece quando ninguém está vendo? O propósito dela era de sobrevivência. Ela tinha um monte de filhos para cuidar. O marido dela tinha falecido no acidente e ela viu ali uma oportunidade de, né, fazer comida e revender e depois aquilo ali foi criando. Hoje, ela tem outros propósitos dentro da empresa. E esse restaurante dela, que é muito bom na cidade dela, esqueci qual que é a cidade, ele gera a economia do bairro todo, porque ela compra insumos das pessoas do bairro, ela faz, é como se ela tivesse uma ação social, uma importância dentro do bairro dela, onde ela gira a economia. E olha que legal, depois, quando acabam as refeições, né, ali acaba o restaurante, encerra as atividades, vem uma fila de pessoas moradores de rua ou de pessoas em vulnerabilidade social e vão lá almoçar lá no restaurante dela. Então ela tem hoje outro propósito. Até os filhos dela ficaram, mãe, mas né, vai agora, você não precisa mais né, de trabalhar, você pode descansar. Tanto eu quanto suas outras filhas, né, tudo tem condição de cada uma paga 10 mil aí para você, você vai ficar com 30 mil por mês aí sem precisar fazer nada. Então, talvez ela precise começar agora a analisar isso, analisar quando o restaurante dela vai falir, porque talvez não era no início, mas agora sim. Porque eles não vão ter interesse de conduzir o restaurante ou vender, que é uma hipótese, mas às vezes é só encerrar ali. Ou, igual eu falei, vender, né? Para ela manter as questões sociais. Então ela vai ter que fazer um planejamento. Quantas vezes você precisa encerrar uma empresa sua que está dando prejuízo? Só que se você não tem essa clareza de que você está trabalhando para ela fechar, que você vai fazendo? Você vai ficando no desespero, sua empresa está no prejuízo. Você já está vendo que não é uma empresa boa, mas aí você fica naquele sufoco, você fica vendendo e ganhando dinheiro para tentar pagar a dívida, para tentar não sei o quê, você fica ali numa sobrevivência totalmente descontrolada. E se você sabe que você vai fechar, você já vai encerrando com clientes, encerrando a operação, fazendo uma estrutura para que você consiga manter o mínimo, ter. E ali, às vezes, você vai, né? Você vai ter novas, você vai conseguir fechar com mais facilidade. Ou vender. Uma empresa sem um propósito, né? Ou sem uma cultura, segundo eles, né? A Jaque Boesso, o Renato. Faz a sua empresa ser sem alma. Aí algumas pessoas lá perguntavam, então, esse meu propósito então é ganhar dinheiro. Não, eu já fiz contabilidade, né? Então, um dos primeiros princípios lá, um dos princípios básicos dentro da contabilidade é a empresa foi feita, se não for uma ONG, né? A empresa foi feita para dar lucro. O objetivo da empresa é te dar lucro. Uma empresa não sobrevive sem lucro. Então, ganhar dinheiro não é o seu propósito. Ele é algo inevitável. Se a sua empresa não está dando dinheiro, não está gerando dinheiro, não é sobre propósito. Não é porque ela não está atendendo ao propósito dela. É porque ela está com ou má gestão, ou está acontecendo alguma coisa. Mas qual que é o propósito dela? Fazer o quê? Transformar a vida de quem? Levar o quê para quem? Ser o quê? Te ensina a mesma coisa de missão, visão, valores, não sei o quê? Mais ou menos.
Eu trabalhei no meio administrativo, né, por muito organizacional, por muito tempo. Cansei. Quando começou a febre do Missão, Visão, Valores, e eu fazia ISO, desculpa, peraí. Tem uma empresa que eu implantei, que eu contribuí, né? Ali ajudei, foi uma das implantadoras da ISO 9001. Aí tinha lá que ficar definindo missão, visão, valores, esse era o básico do básico. Sabe o que que virava aquilo? Uma folha impressa num quadro ali na parede, lá empoeirado. E se, e se a sua empresa ela for mais que isso? O que que move você? Sabe, o que te faz falar, minha empresa, ela vale a pena? E muitas vezes, esse propósito seu, ele é o que vai inspirar não só você, todos os dias, como as pessoas que trabalham ali dentro. Igual, o propósito da Aliança Divergente é construir, eu não lembro exatamente, lembrei. Construir um novo mundo onde os homens são desafiados, mulheres valorizadas e crianças protegidas. Qual que é o propósito deles? É que cada pessoa seja impactada, cada vez mais pessoas sejam impactadas pela Aliança Divergente, pela teoria, pelo método, por essa comunidade. E eles falam assim: você não precisa ter que todo mundo seja da aliança. Mas se você tiver uma pessoa dentro daquele hospital, uma pessoa dentro daquela escola, uma pessoa dentro, sabe, na sua cidade. Você já está ali construindo um mundo novo, naquele lugar, naquele espaço, porque você, eu falo, né? Você é a fonte criadora, você ilumina ao seu redor. Então você ilumina o outro, que ilumina o outro, que ilumina o outro e vai crescendo. Então tudo começa por você. Então o propósito da aliança é esse. E aí o que que é legal? Eles vivem o propósito. Eles vivem, buscam tudo que eles vão fazer de ação, eles olham para o propósito deles. Aí eles deram lá um exemplo de que lá nas mulheres, no evento, no dia de evento, você tem que estar ali carregando caixa, carregando, não sei o quê, organizando, arrumando cadeira. O que que eles procuram fazer? Homens, trabalho pesado. Os homens são desafiados, as mulheres têm que ser valorizadas. Aí a Jaque até comentou que estava uma mulher lá carregando uma caixinha, e aí ela falou assim: não, 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 não. Olha ali, ó, tem um rapaz ali. Ela falou assim: não, mas é leve isso aqui. Ela tá. Se não tivesse alguém ali, tudo bem, né? Mas tem um homem aqui que tá fazendo outra atribuição. Ele carrega pra você. Ele tá parado. Então, eles cuidam disso. A mulher não é valorizada lá? Sabe um negócio que eles contaram que eu falei, caralho, que fantástico. A licença maternidade né, legal são 120 dias, ok? 120 por 34 meses. Faz tempo que eu não estou mais em empresa, né? E eu não estou com grávida e nem cuidando de nenhuma gestante, já estou esquecendo das coisas. Então, a licença maternidade normal é de 4 meses. Mas existe legalmente também uma possibilidade de você aumentar para 180 dias, ou seja, mais 2 meses. Só que quem arca com isso, esse custo, você faz uma escolha, é da empresa, só que você tem alguns benefícios, você pode deduzir, dependendo do tipo da empresa, né? Você deduz impostos, tem algumas questões assim. Na parte pública, é muito comum a licença maternidade ser estendida ali para 6 meses. Lá no evento da Aliança, eles divulgaram que eles tinham acabado de fazer um anúncio lá na empresa, que agora as mulheres, aí tem algumas regras, tem que ter mais 3 meses de casa, etc. As mulheres têm o direito de ter uma licença maternidade de um ano. Um ano. Tem os 4 meses e o restante, os outros 8 meses, a empresa vai pagar para você estar em casa com seu filho. O que que eles estão fazendo? Valorizando as mulheres, protegendo as crianças. Eu posso nem falar, eu me emocionei quando eu ouvi, porque minha filha mais velha teve que ir para a creche com 5 meses. A minha filha mais nova foi com 4 meses. Eu me arrependo? Não. Minhas filhas são
ótimas, maravilhosas, espertas, e a escola é maravilhosa e foram muito bem cuidadas, não tenho problema algum com isso. Mas, sabe, eu ver ali, e talvez, eu nem sei se eu ia querer esses um ano, porque eu não quero ser dona de casa, ficar cuidando de criança. Eu quero sim cuidar das minhas filhas, mas não, eu preciso também de um tempinho para mim, e a gente sabe tanto que criança consome, né, ali o tempo de uma mãe. Mas talvez eu tendo uma garantia, um valor fixo ali, eu poderia fazer coisas diferentes. Eu poderia estudar, poderia, sabe, ter um sossego, às vezes pagar, usar esse dinheiro para pagar alguém, que seja o meio período que eu falo que eu preciso. Então, assim, a Aliança vive o propósito. E eu fui lá na Aliança Divergente visitar a empresa. Quando eu cheguei lá, tinha uns armários. Eu vi as pessoas abrindo lá. E eu, mas será que isso aqui é armário mesmo? Eu abri, tava lá a garrafinha, a bolsinha. Aí eu abri uns dois, três lá, filmei isso para o pessoal que está no meu grupo, mostrei tudo lá. E foi muito legal. E o que que acontece? Não tem cadeado. E isso foi uma discussão lá entre eles. Mas o que que eles falaram? Se tiver roubo, a gente tem que olhar para a raiz disso. Então, assim, não é sobre a gente criar uma cultura aqui de medo, é uma cultura de valorização, tanto das mulheres, os homens desafiados a serem cada vez melhores, etc. Então, é muito interessante. Então, o propósito, ele é a base da cultura que você leva na empresa. Isso tudo que eu estou falando é cultural. Como você trata os outros, como, né, você age ali dentro. Então, o propósito, ele é um pilar invisível, uma base invisível que sustenta o seu negócio. Ele não pode ser um quadro empoeirado. Então, agora, você vai parar e escrever. Qual é o propósito da minha empresa? Eu fiz o meu. E o meu propósito? Então, para você ajudar, para te ajudar, né, a responder o propósito, você também pode responder: por que sua empresa existe? Por que ela foi feita? Olhe para o seu último mês. Suas, suas decisões, elas foram direcionadas para esse motivo ali do que da sua empresa existir? Isso aqui é também referente àquele primeiro ponto. Falir, herdar, vender. Então, tá, você quer que a sua empresa seja herdada. Aí você olha lá, vê suas últimas ações. Sabe, aquelas decisões que você tomou, elas estão direcionadas para ser herdada? Não. Então, totalmente o contrário, Tisila. Estão me levando, é tudo direcionado para falir, para ela encerrar, para um dia eu concluir. Não tem nenhuma estrutura ali. Então, também você pode olhar para isso. O meu propósito é levar consciência às pessoas. Como é que é? Peraí, porque eu rabisquei tanto aqui, deixa eu ver aqui. É isso. É porque eu tava confundindo aqui. Então, assim, ó, qual que é o meu objetivo, né? É levar consciência para as pessoas, para que elas acessem mais permissão e leveza e liberdade, né? Então, assim, qual que é meu propósito? Eu defini que meu propósito é mostrar que é possível criar uma nova realidade com mais leveza, consciência e permissão. Esse é o meu propósito. Então, todos os dias eu vou trabalhar buscando mostrar a todos, levar consciência para as pessoas, né, de que é possível, mostrar para todos que é possível criar uma nova realidade na sua vida, no seu viver, com mais leveza, de mais consciência e mais permissão. Esse é o meu propósito. Eu vou encerrar aqui, porque no próximo, talvez eu vou gravar outro vídeo agora já em seguida, mas eu vou dividir
para não ficar muito pesado, você já tem alguns exercícios. E no próximo eu vou falar, vou trazer, o segundo tópico, tá bom? Antes de terminar, deixa eu falar. Ah, já desliguei. Eu não devia ter feito isso agora, mas esqueci. Eu ainda não estou habituada com esse meu novo lado de blogueira, de vendedora e tudo mais. Mas é o seguinte, se você percebe que você tem sabe, muita limitação com dinheiro, sabe, muitos pontos de vista com dinheiro, muitas, sei lá, o dinheiro, você julga o dinheiro tá pouco, dinheiro não sei o quê. Pode ser que a sua realidade esteja sendo criada não pela falta do dinheiro em si, mas pelo que você pensa sobre o dinheiro. Então, é, então, eu estou fazendo um clube do livro, uma espécie de clube do livro, que são 9 encontros para. Eu tô olhando aqui, mas tá estranho o jeito de eu olhar, né? Eu deveria ter olhado para cá, mas eu não dou conta de ficar olhando, não, eu preciso ficar me vendo. Eu tô fazendo 9 encontros para você poder acessar consciência sobre o dinheiro. Eu vou transformar a sua vida? Você vai sair desses 9 encontros ricos? Não. É para você ver quantos pontos de vista você tem sobre dinheiro, ok? Tem uma playlist aqui no meu canal chamada Dinheiro, onde eu gravei alguns vídeos que eu trago algumas consciências sobre isso e falo desse clube do livro, tá? Hoje, que é dia 1º do 6, eu fiz o quinto encontro, faltam 4. Mas mesmo que você veja daqui a um ano, você consegue acessar esses encontros, tá? E ele é baseado no livro, foi baseado inicialmente no caderno de exercício do Gary Douglas, chamado Como Se Tornar Dinheiro. Ele começou baseado nisso, mas eu tô fazendo ele bem aberto e livre aí. Então, quem tiver interesse, né, eu vou deixar o link na descrição do grupo, do formulário de inscrição, que aí você pode se inscrever e ainda adquirir mesmo depois, porque fica gravado e tudo para trás está gravado, tá? Tem lá exercícios, tem um grupo Telegram com várias coisas. Que mais? Tisila, nossa, eu fiquei interessado nessa imersão aí que você falou, que você fez. Essa imersão chama Mais Que Resultado. Vai chegar agora um momento em que quando eu for falar de orçamento, eles passaram lá uma planilha em Excel, modelo com orçamento. Eu já peguei ela, fiz algumas adaptações e escolho repassar isso para vocês. Mas, então eu vou falar sobre elas, né? Fazer alguns exercícios aqui, mas eu vou repassar para aquela pessoa, para quem realmente. Porque assim, se eu ficar repassando para todo mundo, eu entendo que eu vou estar desonrando o evento que eu fui, porque ele é muito bom, valeu muito a pena. Inclusive, por falar nisso, no primeiro vídeo eu falei o quanto que eu conversei com todas as pessoas, todas tinham dito que tinha sido bom. Logo depois, eu conheci uma moça que ela veio me perguntar o que, que eu achei, e ela falou que as pessoas lá acharam que não valeram e tal. E eu achei muito interessante, porque com quem eu conversei, todo mundo gostou. Com quem ela conversou, porque ela não gostou, ela se conectou com pessoas que também não gostaram. E eu perguntei, como você não gostou? Porque eu acho que isso é interessante para eu poder trazer para o meu público, né? Para eles poderem fazer a escolha. Eu escolho que seja isso muito transparente. Para mim, valeu. Que acontece? Tem pessoas que se sentiram muito perdidas, com muitas informações e às vezes não sabiam para onde começar. O que acontece? E o que eu percebo? É que realmente ele foi do 0 até o 100, passou por todas as informações e você está no 0. Então, se você olhar para todas as informações, você vai surtar, porque você vai olhar e falar assim: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar lá? Não vou conseguir chegar lá. A dica que eu dou você não tem que olhar para lá, você tem que absorver o que você conseguiu absorver. Porque todo conhecimento, ele já te muda. Sabe? Ouvir termos, estar inserido ali no ambiente de negócios, já vai mudar. Quem foi para lá saiu diferente. Então, muitas vezes você vai, igual teve gente que falou, nossa, para mim o que mudou foi o negócio do falir, herdar ou vender. Então, às vezes, isso já foi uma virada de chave que a pessoa vai fazer todo um ajuste na vida da pessoa. Então, assim, quanto que vale essa informação?
Ah, não valeu os 4.000 ou os 4.800, né, para quem fez parcelado. Mas às vezes transformou toda uma realidade da pessoa, às vezes aquela ambiência mudou a pessoa. Então, o que é valor para você, né? Qual que é o seu valor? Então, para mim, valeu e muito. E eu vou trazer muitas consciências para vocês. E para honrar, porque eu gostaria mesmo que cada um aqui pudesse fazer. Não é porque eu não ganho nenhum real. Se você comprar ou não essa imersão, eu não ganho nenhum real. Ok? Não é igual na Aliança, que você tem um programa lá de indicação, que você ganha os benefícios e ganha. Não. Mas eles fizeram algumas ofertas de que se você fizer até tantas indicações, lá tem uma inteligência artificial, um programa específico de negócios. E é muito bom, pelo que eu vi, né? Pelo que eu já mexi. E eu consigo acesso, dependendo se eu chegar em tantas indicações, eu consigo acessar e por um ano essa ferramenta gratuitamente. Então é dinheiro de uma certa forma, mas não é dinheiro ali propriamente. E eu escolho receber isso. Então, se você entende que eu contribuí com você, né, trazendo esse conhecimento até aqui, se fez alguma mudança aí, levantou alguma chavinha, virou, se eu estou contribuindo aqui, fazendo isso aqui gratuitamente aqui para você, contribua comigo também. Então, manda uma. Vou deixar meu telefone. É só você mandar um WhatsApp falando: Tisila, vi o seu vídeo, eu quero saber mais sobre a imersão. Que aí eu vou enviar para você quando eu chegar nesse vídeo, né, do orçamento, eu vou mandar para você. E, ao mesmo tempo, eu vou te direcionar para um consultor entrar em contato com você. Às vezes ele demora a entrar em contato, mas ele vai entrar em contato com você e vai te falar um pouquinho melhor da imersão. É isso. Se você escolher entrar na imersão, eu vou ficar muito feliz. Mas não por mim, mas por você também. Se você não escolher, pelo menos você contribuiu aí comigo, ok? É, pessoal, qualquer dúvida, escreva no chat. Beijo!